galera, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel. Hoje a gente vai comentar um pouco do jogo Fluminense 3, Vila Nova de Goiás 2, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense venceu de virada. O Vila Nova de Goiás, depois de estar perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Fluminense entrou sem vontade, desarrumado, não conseguia fazer a bola chegar ao ataque. O Vila Nova marcava pressão na saída de bola do Fluminense e surpreendeu o time do Fluminense com uma tática e uma vontade muito grande. Parecia que o Vila Nova de Goiás estava jogando em casa e o Fluminense estava jogando como visitante. Então o Fluminense não conseguia fazer essa bola rolar. Não tinha um homem de armação no meio-campo, o Ganso ficou na reserva, o Abel resolveu poupar alguns jogadores. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo para a torcida esquecer. Fluminense muito mal, sendo vaiado pela torcida no final do primeiro tempo. Uma marcação muito forte do time do Vila Nova. Vila Nova com jogadores experientes. Um deles, o Wagner, que é camisa 10, que já jogou no Fluminense. E também o Pablo Diego, que era jogador, foi cria do Fluminense, veio dos Júniors do Fluminense. Enfim, jogadores com passagem por outros clubes, com experiência, e criaram muita dificuldade para o Fluminense. O Fluminense lento, Samuel Xavier nulo, um jogador que e nada é a mesma coisa, o cara não sabe apoiar, o cara não tem velocidade, o cara não tem técnica, um jogador realmente que só o Abel vê futebol nele. Um jogador qualquer um que o Abel botasse ali no lateral direito ia jogar melhor do que o Samuel Xavier. Realmente eu não sei de onde tiraram esse cara. O cara é muito ruim. Meio campo sem criatividade. Luiz Henrique, já vendido para o Betis da Espanha, não entrando em dividida, tirando o pé. Muito vaiado pela torcida. Um jogador que já está com a cabeça nos dólares lá da Espanha. Então eu, se fosse o Fluminense, comprava a passagem dele e embarcava ele para a Espanha direto. Ele já não está mais com cabeça para jogar no Fluminense. É um jogador que já está vendido, que no meio do ano vai para o Betis e não está mais entrando dividida, não está entrando com vontade, está entrando com a cabeça já lá na Espanha. Então é um jogador que tem que ser jogado para escanteio e colocado outro ali no seu lugar. O time voltou, o primeiro tempo o time foi muito vaiado, principalmente Luiz Henrique e Abel. O time voltou outro para o segundo tempo, com Ganso e Caio Paulista no time. Depois entrou o Marlon na lateral esquerda no lugar do Pineda. Pineda é um jogador que até tem vontade, mas é um jogador que está jogando torto. Ele é destro e está jogando na lateral esquerda. Então toda vez que ele pega a bola para cruzar, ele ajeita a bola, ele pega da perna esquerda, ajeita para a direita para poder cruzar. E com isso a zaga adversária já se posta e fica difícil para o Fluminense. Então é um jogador que está jogando torto, mal escalado pelo Abel. Tendo o Marlon, que é um dos melhores laterais que o Fluminense tem no momento, esquecido e preterido como terceira opção de lateral. Agora sim, o Marlon teve chance e na primeira oportunidade que teve no jogo, fez um cruzamento certeiro para o gol do Fluminense. Então, é um jogador que não pode ser reserva de Cris Silva nem de Pineda. É um jogador que tem que entrar e ser titular da lateral esquerda. O Fluminense melhorou bastante no segundo tempo, como eu falei, pressionou, fez o primeiro gol de pênalti, o William Bigode foi lançado, deu um drible de corpo no zagueiro que deixou a perna e derrubou o William Bigode. Pênalti, Ganso bateu e fez o primeiro gol do Fluminense. Vila Nova 2, Fluminense 1. Depois Marlon cruzou rasteiro e Cano empatou, 2-2. Fred entrou no lugar do Bigode. E uma das primeiras oportunidades do Fred no jogo, Nonato fez um toque para dentro da área para o Fred livre. Fred de voleio fez o terceiro gol do Fluminense, um golaço. Fluminense 3, Vila Nova 2. Saiu Pineda, entrou Marlon, saiu Bigode, entrou Fred. Caio Paulista, quase no final do jogo, teve uma lesão e ficou mancando em campo. Com isso, o Fluminense tentou controlar a partida, tocando bola, atacando quando dava,
mas Caio Paulista machucado em campo e o Vila Nova veio para cima. Mas o Fluminense conseguiu controlar a partida e conseguiu uma vitória importante que deixou o torcedor muito preocupado, principalmente pelo primeiro tempo. Como é que um time que fez um jogo duro com o Vila Nova de Goiás, que é um time de segunda divisão, como é que esse time vai duelar com times bem mais fortes na Sul-Americana, no Brasileiro, na Copa do Brasil? Times como Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Corinthians, enfim, times fortes que vieram para disputar os títulos. Como é que um time que faz um jogo duro com Vila Nova de Goiás, a gente pode ter confiança que esse time vai enfrentar os outros times fortes do Brasileiro de igual para igual? Então a torcida fica preocupada, né, gente? O Fluminense realmente não dá para acreditar nesse time. A gente não tem certeza que o Fluminense vai entrar para vencer nenhum jogo, porque todo jogo se torna difícil com essa postura do time do Fluminense, né? De positivo ficou a volta do Marlon, que entrou bem e provou que é superior técnica e taticamente a Pineda e Cris Silva, e a garra da equipe no segundo tempo, né? Uma garra que o time foi para frente e fez por merecer a virada. Com essas peças que nós temos, não tem muito o que fazer. O Abel não tem que inventar. É Marlon na esquerda e Pineda na direita. O Pineda na direita vai jogar realmente na sua posição, que ele é lateral direito, ele é destro. Então ele vai jogar na sua real posição. E o Calegari tem que voltar a ser volante. Deixa o Pineda na direita e deixa o Johnny como reserva, que é um garoto da base, né? Esse sim poderia ter mais chances no time do Fluminense. O Fluminense tem que jogar com Quadrado no meio-campo, com André, Iago, Nonato e Ganso, e no ataque Arias e Cano. Então, Abel, por favor, não inventa. Escala o que você tem de melhor. Não inventa, porque o Fluminense não tem time para você inventar, né? O que temos no elenco, pessoal. Calegari, Samuel Xavier não dá mais para jogar na lateral direita. Um não é lateral, é volante, que é o Calegari. E o outro é muito ruim, tecnicamente. É muito ruim o Samuel Xavier. Cris Silva e Pineda na lateral esquerda também não dá, né? Não dá. O Cris Silva é um peladeiro. E o Pineda é um jogador que está jogando torto. Puxa o Calegari para a volância, que é a sua posição de origem, e tem que dar mais oportunidades para a garotada. Johnny, Matheus Martins, John Kennedy, Gabriel Martins, Luan Brito, João Neto, Samuel Granada. Essa garotada tem que ter oportunidades. É dali que que o Fluminense vai ter o seu futuro. Não só para vender, mas também para criar novos craques, novos talentos. Então tem que dar oportunidade para essa garotada. E deixa esses caras que não têm nenhuma técnica fora. Empresta, libera, enfim, faz o que quiser. Mas tira esses caras do time. Luiz Henrique, como eu já falei, já pode liberar. Ele já está sem cabeça para jogar no Fluminense. Samuel Xavier, empresta para algum time pequeno. Se algum time pequeno quiser o Samuel Xavier. Porque o cara é tão ruim que eu acho que até os times pequenos não vão querer o Samuel Xavier. Nem de graça. Cris Silva, manda ele assistir vídeos do Branco, do Marcelo, até a exaustão, para ele ver o que é ser lateral esquerdo. O Wellington, você pode emprestar o Wellington para qualquer time da Série C, tá? Mas, por favor, não aceitem devolução. O cara é horroroso. É lento, erra passes, deixa o time desguarnecido na defesa, enfim. Tem que dar mais oportunidades também para o Natan. Natan foi um jogador contratado a peso de ouro. O Fluminense deu 1 milhão de luvas pelo Natan e paga um salário alto pelo Natan. Não é possível que o Natan, que quando entrava no Atlético Mineiro entrava bem, tenha desaprendido a jogar futebol. Ele não desaprendeu, só que ele precisa de mais oportunidades. Ele tem que adquirir confiança para poder desempenhar o seu futebol. A mesma coisa do Ganso. O Ganso passou 3 anos sem jogar nada. Agora ele teve vontade, o Abel insistiu, até que ele está jogando um bom futebol, né? Então o Natan, mesma coisa, tem que dar chance, tem que dar oportunidade para o cara. O Abel também, gente, tem que começar a estudar os seus adversários.
para poder armar o time de forma correta. Não dá para o Fluminense jogar da mesma forma contra qualquer adversário. Ele tem que estudar os adversários, ele tem que ver os vídeos, anotar qual é o ponto forte, aonde o Fluminense tem que atacar, por onde o Fluminense vai atacar, qual a melhor armação para o Fluminense. Não, ele escala o mesmo time contra qualquer equipe. Ele não estuda o adversário, entendeu? Essa é uma das falhas muito observadas por todos nós do Abel. O Abel parece que realmente passou do tempo dele, né? Desaprendeu. Até quando a torcida do Fluminense vai passar esses sustos? Até quando? Até jogando em casa a gente passa susto. Até jogando no Maracanã a gente passa susto de time pequeno. Virou bagunça. Qualquer time pequeno vem aqui e parte para cima do Fluminense, não respeita mais o Fluminense, né? Virou moda isso, está virando modismo. A gente tem 2 desfalques para o jogo de sábado contra o Internacional. Primeiro, Nonato. Nonato é jogador do Inter e está emprestado ao Fluminense. E na cláusula de empréstimo está dizendo que ele não pode jogar contra o seu clube, que é o Inter. Então ele não jogará na partida contra o Inter. Nonato não joga. Iago Felipe se machucou no jogo contra o Vila Nova e está fora do jogo. Ele teve uma lesão no mesmo local que ele já tinha tido uma lesão em 2021. Tá? Então Iago e Nonato estão fora. Opções do Abel. Quais as opções que o Abel tem? Martinelli, que é a opção mais óbvia, né? É um volante, é um jogador que tem praticamente as mesmas características do Iago, só que ele não sabe chutar de fora da área. Mas ele tem o mesmo potencial do Iago. É até um pouquinho mais técnico. E o Wellington, né? Se ele cismar de escalar o Wellington, vai ser um Deus nos acuda. Porque o Inter é um time rápido e o Wellington tem uma saída de jogo muito lenta. E o Wellington anda errando muitos passes, o que deixa o Fluminense propenso a tomar contra-ataques do Inter. Então eu acho que a melhor opção é Martinelli. Tá? O Fluminense tem que entrar com Martinelli. É isso. Gente, o jogo é sábado, né? Às 19 horas contra o Inter. É um jogo importante que se o Fluminense vencer, ele vai para 7 pontos e ele fica ali entre os líderes, né? Então, no Campeonato Brasileiro, se você quiser ter chances de levantar o título, você tem que vencer em casa. É obrigação você ganhar os jogos dentro de casa e tentar ganhar alguns pontos também fora de casa. Se não der para ganhar, pelo menos um empate fora de casa. Então é importantíssimo que o Fluminense entre com vontade, coisa que ele não fez contra o Vila Nova no primeiro tempo. Ele tem que entrar marcando pressão na saída de bola e pressionar o Inter, adiantar o seu meio-campo e pressionar o Inter. O Fluminense não pode ficar acuado dentro do seu território para deixar o adversário crescer. O Fluminense tem que agredir, o Fluminense tem que ser agudo, principalmente quando joga no Maracanã. Tá? Depois reclamam que a torcida não vai ao estádio. Como é que a torcida vai ao estádio se o time passa vergonha até com Vila Nova de Goiás? Como é que a gente pode exigir que essa torcida vá ao estádio numa postura dessa? Fica difícil, né, gente? Porque uma coisa é o time perder, o time lutar, ter garra, vontade e perder o jogo. Acontece. Aí a torcida vai ver que realmente o time se dedicou, se empenhou e perdeu a partida. Acontece, né? Outra coisa é você entrar num jogo sem vontade. Aí realmente a postura é bem diferente. A postura é covarde, né? De um time covarde. Então o Fluminense tem que ter a postura do segundo tempo. Agredir, pressionar o adversário, marcar a saída de bola, ir para cima, sem medo, seja quem for, seja Inter, Corinthians, seja quem for. Nome não ganha jogo. O que ganha jogo é raça e vontade. E se você tiver uma técnicazinha, melhor ainda. Mas se você tiver raça e vontade, você iguala o jogo contra qualquer adversário. Exemplo disso foi o Fluminense contra o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo, todo mundo sabe que tem um time muito superior ao Fluminense em termos de nome, em termos de talento. Mas o Fluminense igualou e conseguiu empatar um jogo e vencer o outro. Por quê? Porque jogou com raça, entrou como se fosse uma final, disputando bola a bola, sem medo do Flamengo.
Por isso ele se sagrou campeão carioca. Então é com essa garra, é com essa vontade que ele tem que entrar contra qualquer adversário, seja no Brasileirão, seja na Sul-Americana, seja no campeonato que for. Se ele entrar com a garra que ele jogou contra o Flamengo, vai ser difícil ganhar do Fluminense. Pode até ganhar, mas vai ter que suar muito. Então, é isso que o Abel tem que falar no vestiário. Juntar os jogadores e pedir raça. Se eles jogarem com raça, mesmo eles perdendo a partida, a torcida vai aplaudir. Agora, se entrar com a postura que entrou no primeiro tempo, aí vocês vão tomar vaia. Vaia, e muita vaia. Então, é isso que eu peço aos jogadores. Raça e vontade. Vontade e raça para ganhar o jogo. Tá? Saudações tricolores. Peço a todos que se inscrevam no canal, que compartilhem, que ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando eu gravar um novo vídeo. E que deem um like também, que é importante o like de vocês, porque faz com que o canal seja passado para outras pessoas também assistirem. Então é importante a ajuda de vocês, torcedores. Tem muita gente que assiste o vídeo e ainda não é inscrito. Então eu peço, por favor, que se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Ok? Abraço a todos. Antes do jogo eu vou fazer o pré-jogo. Né? Amanhã é quinta, sexta-feira eu devo fazer o pré-jogo para dar as escalações do Fluminense e do Inter também. Tá bom? A gente vai comentar um pouco sobre a partida e vamos dar as principais notícias do Fluminense. Abraço a todos, saudações tricolores.